da vida aqui presente, por cada pessoa que está aqui, Senhor Jesus, para ouvir sua palavra. Que o Senhor abra as nossas mentes, nossos corações para entender mais o que o Senhor quer falar conosco e que seu nome seja glorificado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Antes de começar, eu quero que duas pessoas falem para mim o que vocês entendem por suicídio. Um homem e uma mulher, fazendo favor. Onde está o outro microfone? Aí, Marquinhos já vai começar? É para falar o que é suicídio? O que você entende por suicídio? Suicídio é a pessoa tirar a própria vida. Mas só isso que você quer falar? Tá bom, é o que você O que quer. eu entendo que é o suicídio, a pessoa tirar a própria vida. Muito obrigada pela participação. É isso mesmo. Agora uma mulher. A moça ali atrás, Suzana, por favor. Obrigada pelo moça. Paz, irmãos. Para mim, suicídio é desistir. É desistir do que está por vir. É desistir dos sonhos do Senhor na vida dele. É desistir é abrir mão das promessas do Senhor. Isso para aqueles que conhecem a palavra. E nós estamos tendo momentos hoje em que as pessoas que conhecem as palavras estão desistindo. Agora, para aqueles que não conhecem a palavra, é a falta de esperança. Então, é assim que eu penso. Obrigada pela oportunidade. Obrigada. Então, gente, deixa eu só aprender a mudar. Já aprendi. Aí. Primeiro, a gente vai falar o nosso texto áureo juntos para a gente treinar para o final do EBD, tá bom? Eu vou contar até 3 e aí a gente fala. 1, 2, 3 e... Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios 3,16. Isso aí. Gente, a lição 11, né? Já estava aqui, mas eu não cheguei a falar para quem quiser abrir. E, de costume, a gente leria o texto bíblico básico. Mas hoje a gente não vai ler ele primeiro, porque mais à frente a gente vai ter que voltar em personagens bíblicos, então vamos deixar isso para mais depois, né? E aí, só para a gente acompanhar melhor, para vocês terem noção do que a gente vai trabalhar hoje. A gente vai trabalhar o que é suicídio, eu até pedi algumas pessoas aqui para falarem, para a gente saber no senso comum o que é suicídio, né? Depois eu vou mostrar para vocês alguns dados, algumas estimativas, estatísticas sobre sobre o suicídio. Depois a gente vai falar sobre tipos de suicídio. Aqui na lição fala sobre 3 tipos e eu me mantive somente nesses 3 tipos para a gente não ficar saindo da lição assim, porque é importante a gente acrescentar assim, mas dentro do que é falado, né? Aí depois eu vou falar sinais, sintomas e causas do suicídio. Depois a gente vai para a prevenção e depois para a conclusão. Como Marcos disse brilhantemente, o suicídio é o ato de causar a própria morte. E assim, realmente é uma situação complicada e o suicídio é um dos maiores dramas da alma, se não o maior drama da alma, né? Só que para a filosofia, o suicídio é um ato de liberdade. A pessoa se sente na liberdade de suicidar, só que é um ato também que interrompe todos os outros atos de liberdade. Eu me senti na liberdade de suicidar, mas aí eu estou interrompendo os outros que eu tenho. No conceito ético, ninguém deve agir em seu próprio interesse, destruindo a si mesmo. E na teologia, é quando a pessoa chega a dizer que nem Deus resolve o problema dela, portanto, é um ato de incredulidade. E o suicídio é um fenômeno complexo e multifatorial. A gente vai ver mais para frente que o suicídio não tem uma causa só. Ele pode ser por N fatores, por N motivos, e aí a ciclano suicidou pode ser por muitas razões. Então, é isso. Eu vou mostrar alguns dados para vocês. Segundo a OMS, o suicídio é uma das principais causas de morte. Há mais suicídios no mundo que assassinatos.
A OMS é a Organização Mundial de Saúde, e ela diz que há mais causas de morte. Aquele versículo, amar ao próximo como a si mesmo, a pessoa não está se amando, quem dirá ao próximo. Então, ela não se ama e também não ama ao próximo. Mais de 50% das pessoas já pensaram no suicídio como uma saída honrosa. Ou seja, se mais 50% das pessoas no mundo já pensaram no suicídio, a gente faz parte, pode fazer parte desse número, né? dessa estatística. Os homens apresentam 3,8 mais riscos do que as mulheres. Os homens apresentar mais riscos que as mulheres pode ser por fatores assim, pela pressão financeira. As pessoas podem cometer suicídio pela eu não estou conseguindo emprego, ou então eu fui dispensada, a pessoa entra em um certo colapso. Também pode ser porque os homens tendem a cuidar menos da saúde. Se a mulher vê que começa um problema, ela vai tender a buscar mais o médico e a correr atrás, ao contrário do homem, né? E agora, de 2010 a 2019, houve um aumento da taxa em todas as faixas etárias, mas a que mais se destacou foi de adolescentes, que sofrem um acréscimo de 81% nesse período. Para quem não sabe, o Brasil é o 8º país com maior índice de suicídio, e ele fica no ranking de adolescentes, ele é o 2º de adolescentes que mais suicidam. E são jovens e adolescentes, né, que é de 15 a 19 anos. E uma coisa que eu quero chamar a atenção dos pais agora é que, às vezes, a gente tende a ignorar os problemas dos adolescentes, fingindo que eles não existem. Por exemplo, dá exemplo de criança. A criança, ela acorda de mau humor e a gente pensa assim, criança acordar de mau humor? Sério? Você não tem problema nenhum na vida? Gente, criança tem humor igual a gente. Adolescente tem humor igual a gente. E adolescente tem problemas reais. Só que a diferença é que eles são problemas distintos da gente. Enquanto o pai está preocupado em cuidar da casa, em pagar o boleto, isso é um problema real. O adolescente está preocupado em se inserir em algum grupo, por exemplo. Todos nós temos a necessidade de ser inserido em algum grupo, de pertencer a algum grupo. E o adolescente, nessa fase da adolescência, ele está gritando para pertencer a algum grupo e, às vezes, ele não se insere em um bom grupo, né? Mas aí a gente precisa dar ouvidos aos adolescentes. Tem até uma questão interessante, quando eu estava pesquisando, eu vi um vídeo de um adolescente de 14 anos, que a mãe dele colocou a internet em casa, só que ela não estava inspecionando o que ele estava acessando, nem nada. E ele acabou entrando numa seita satânica. O que aconteceu? Um dos rituais da seita satânica falava para o menino suicidar. E foi o que ele fez. E, assim, não estou jogando a culpa na mãe, não acredito que cabe a nós isso. Mas, assim, a gente precisa não só ficar de olho no que os filhos acessam, né? Mas também ouvir o que eles têm para falar. A gente, às vezes, tem dificuldade de ouvir os problemas dos adolescentes ou dos jovens por não julgar importante esses problemas, mas são importantes. É isso. E aí a gente vai começar a falar sobre os tipos de suicídio. Se vocês forem na lição lá na página 55, está escrito tipos de suicídio. Aí tem o convencional, o suicídio pessoal e o suicídio altruísta ou sacrificial. E aí, o que seria isso? Primeiro eu vou falar o tipo de suicídio convencional, né? O suicídio convencional seria um suicídio por tradição. Em tal lugar, suicidar por tal causa é uma tradição. É basicamente isso. E aí fala, né, que suicídio é exercido de forma tradicional por uma determinada cultura. Aí, nesse tópico 1, o convencional, fala sobre 3 lugares, que é no Japão, que eles usam um método harakiri, que chama. Também fala sobre os esquimós, que suicidam
normalmente quando eles são mais velhos, e sobre as mulheres na Índia. Eu vou me atentar mais a esse harakiri, porque é bem cultural. O harakiri, ele é normalmente a classe de guerreiros que comete ele, a classe de guerreiros japoneses, principalmente os samurai. Normalmente, eles acabam cometendo esse suicídio porque está no código de honra deles. Por exemplo, se eles sentem que ele quebrou um determinado código deles, ou então se ele sente que ele que ele desonrou, que ele está sendo desonrado de alguma forma, eles também podem cometer esse tipo de suicídio quando os senhores dele são mortos ou morrem, né? Na cultura deles, o samurai ou a classe guerreira tem que ter só um daimyo, que chama, só um senhor. E aí, quando esse senhor morre, eles tendem a suicidar para acompanhar esse senhor. E aí, esse suicídio, eu não vou falar detalhes, né? Porque não é bom, mas ele normalmente é feito em público, assim, não para a aldeia inteira, mas para quem participa da classe guerreira, e até familiares costumam participar, vendo a pessoa suicidar. O segundo tipo é o pessoal. Este é o que mais temos contato. Ele é provocado por algum senso de desespero. Esse daqui é o que normalmente a gente costuma ver, assim, que a pessoa se desesperou mesmo. Eu vou dar exemplos de vídeos que eu vi que as pessoas acabaram tentando ou suicidaram, porque eu acredito que seja mais fácil da gente entender. Esse suicídio pessoal, tem uma menina que eu vi o vídeo dela, que ela tem 22 anos hoje, minha idade, e ela tentou suicídio quando ela tinha 15 anos. Ela arrumou um namorado, só que o pai dela não sabia. Diz ela que o pai dela nunca invadiu a privacidade dela, nunca foi assim, mas ela não queria que o pai dela soubesse. Aí, teve um dia que ele chegou em casa e queria ver alguma coisa no celular dela, não invadindo. Ele pediu para, não sei o motivo específico, mas ele pediu para ver o celular, alguma coisa no celular dela. E aí, ela começou a apagar as mensagens. No quarto dela, ela começou a apagar as mensagens do menino e tal. Aí, ela foi mostrar o celular para o pai dela. Só que, na hora que ela foi mostrar, chegou a notificação da mensagem do menino. Aí, o pai dela foi e perguntou quem que era. Só que ela confundiu a preocupação do pai com decepção. Diz ela que entrou em desespero. E ela pulou do 15º andar. Só que ao redor do prédio tinha árvores. E quando ela foi caindo nos galhos. E aí ela sobreviveu, só que hoje em dia ela é tetraplégica. Ela é não estou conseguindo falar a palavra. Tetraplégica. E aí ela não tem movimento das mãos, não tem movimento dos pés. Diz ela começou a fazer fisioterapia e na primeira vez que ela se viu no espelho, ela ficou em choque. E a lágrima começou a rolar. Na hora que ela foi para enxugar, não tinha o movimento da mão. E aí, as consequências de um momento de desespero, né? E aí, hoje em dia, ela depende totalmente do pai dela. E ela tem ela tem uma página no Facebook onde ela ajuda pessoas que são tendentes a suicida, que têm pensamento suicida. Isso é importante, né? Ela está ajudando, ainda mais ela tem propriedade para falar do assunto. Alguém quer falar alguma coisa até aqui? Sueldo. 5 segundos. Eu falei com a minha mãe que eu ia fazer assim, ninguém quer falar nada não, né, gente? Em relação ao suicídio por desespero, eu, como professor de história, eu vejo várias situações que atingem a humanidade. Por exemplo, na crise de 1929, quando acontece a crise capitalista, onde empresários, banqueiros, né, as suas empresas entram em falência, o que vai ser muito comum em Nova York? Eles subirem até os altos prédios
e se saltarem de lá pelo desespero de ser pobre, né? Eu deveria... Imagina, todo mundo... Eu sou pobre, mas... Vamos lá. E aí a gente percebe que muito desse desespero está ligado ao lado econômico, né? Se a gente pega exemplo aqui no Brasil, quando Collor confiscou a poupança, né? Ele fez o rapa e da noite para o dia, a pessoa que tinha um dinheirinho guardado lá, né, já não tinha mais nada. E aí o que acontece? Num ato de desespero, provoca o suicídio. Então a gente percebe que, às vezes, esse desespero, além do lado emocional, né, está ligado também ao lado econômico. O que eu vou fazer o amanhã? Como é que eu vou sustentar minha família, né? E aí, num ato irracional, sem pensar nas consequências, né, ele tira a própria vida, e quem sofre é a família, que não vai ter o provedor e também a pessoa amada. Isso aí, muito obrigada pela participação. Exatamente isso, mas à frente a gente vai até falar um pouquinho sobre essa questão econômica, assim, rapidamente. O Joab quer falar também? Bom que você podia ter vindo de tênis de caminhada, né? Você aproveitar. Só aproveitar que você vai voltar para o assunto agora, vai voltar a falar agora, né? É importante a gente entender, acredito, que o suicídio, ele talvez seja a situação mais antinatural que existe para um ser humano. É o extremo da antinaturalidade. Biologicamente falando, e existem uma série de estudos científicos que comprovam isso, é impossível cometer suicídio se houver como não cometer. É impossível. Por exemplo, ninguém vai conseguir se matar enfiando a cabeça num balde d'água. É impossível. Isso é cientificamente comprovado. É impossível. Porque tem como a pessoa tirar a cabeça da água. Nesse caso, é impossível. A pessoa ela precisa se jogar num caminho sem volta. Ela precisa se jogar numa situação em que depois que ela está lá, ela não consegue retornar. É importante a gente entender isso, porque Deus, quando Ele cria o ser humano, Ele cria o ser humano colocando essa trava. A vida é o bem maior. A vida, nada é mais precioso para um ser humano do que a vida. Absolutamente nada é mais precioso para o ser humano do que a própria vida dele. Tanto é que Paulo vai falar que o maior amor é dar a vida por alguém. Porque você está abrindo mão daquilo que para você é o bem maior extremo. Então, Deus criou o ser humano para viver. Nós precisamos entender isso nessa manhã. Deus criou o ser humano para viver. Deus nos deu essa vida para que nós vivêssemos ela. E Deus trabalha para que essa vida seja a melhor possível. De paz, de alegria, de felicidade, de contentamento na presença dEle. Então, a gente precisa entender a gravidade que alguém precisa chegar. Quando alguém comete o suicídio, a gente precisa entender que essa pessoa ela chegou numa situação assim, extremamente crítica. Extremamente crítica. Então, a gente precisa entender que, como você já está colocando muito bem, na minha visão pelo menos, a gravidade que é o suicídio e que Deus nos criou para a vida. Isso é comprovado cientificamente, biologicamente, Deus nos criou para a vida. Então, se tem alguém aqui nessa manhã, e não é difícil, né, os dados trazem que é muito fácil isso passar pela mente da gente. Mas Deus criou a gente para nós termos... Deus nos criou para nós termos vida e vida em abundância. Nós vamos dizer não ao suicídio. Deus nos criou para a vida. Talvez até adiantei alguma coisa que você mesmo iria falar. Mas se já estava na pauta, fale de novo, porque isso é bom ser reforçado. Obrigado. Isso aí, obrigada, tá? O suicídio é antinatural. Isso é real. E um versículo que o Joab disse que a gente vai entrar agora no terceiro tipo de suicídio, que é o suicídio sacrificial. Ninguém tem maior amor do que dar a vida pelo outro, e a pessoa se sacrifica em prol de alguém. Outro caso, tá, gente? Em 2017, uma professora chamada Ellen trabalhava numa creche, e aí um certo dia, tudo que eu estou falando são histórias reais, tá, gente? Se vocês
procurarem lá, vocês vão achar as reportagens, tudo direitinho. Aí ela trabalhava numa creche, e aí um antigo funcionário que tinha saído há pouco tempo, chegou nessa creche, ele já tinha programado de atear fogo nas crianças e nele mesmo, e foi o que ele fez. Muitas crianças, assim, infelizmente, acabaram morrendo, enfim. Só que essa professora, Ellie, ela entrou dentro da creche várias vezes. Ela viu a situação, a creche pegando fogo, e ela começou a entrar dentro da sala para salvar as crianças. Só que, nesse tempo, ela acabou falecendo também, porque ela morreu queimada. Só que ela conseguiu salvar 25 crianças. Então, eu imagino assim, que os pais dessas 25 crianças, ela deu a vida dela para salvar de 25 crianças. Então, esse é o tipo de suicídio sacrificial. A pessoa se doa para a vida de outra pessoa. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre sinais e alertas. Como que a gente reconhece alguém que precisa de ajuda? Normalmente, assim, é pessoas que a gente precisa se atentar um pouco a mais para essas pessoas. A pessoa com diagnóstico de doença psiquiatra, pessoa que teve tentativa prévia de suicídio. Alguns dados mostram que as mulheres tendem a tentar mais, assim, os homens são... Eu não queria usar a palavra eficácia, porque os homens normalmente conseguem, sabe, de primeira. Já as mulheres não, porque até alguns dados mostraram que as mulheres, elas querem tentar, mas não querem conseguir. Elas querem, de alguma forma, que aquele certo problema acabe, mas é que ela não quer tirar a própria vida, ela acaba recorrendo à tentativa de suicídio, e por isso ela tende a tentar mais vezes. Esse aqui, histórico familiar, eu vou chamar a Merilane para falar. Estou brincando, Merilane. Até assustou. Ela olhou comigo assim, não, eu não estava preparado para isso, não. Mas é porque a Merilane... Ai, ai. É porque a Merilane é da Clínica da Alma, né? Então, quem aqui participou da Clínica da Alma já sabe sobre maldição hereditária. Esse histórico familiar, eu estava até falando com meu pai e com a minha mãe, né? Esse histórico familiar normalmente é assim, uma maldição que é gerada na família. Um avô tentou suicídio. Aí essa maldição passa para o filho. Aí essa maldição passa para o neto. E vai até que alguém interrompa, quebre essa maldição. Então, chegou na minha geração, eu me coloco diante de Deus falando, Senhor, eu peço perdão pelo pecado da minha família e para quebrar essa maldição, para que os meus filhos, a minha geração, não tenha que passar por isso também, para que esse histórico familiar não continue. Depois a presença de outros comportamentos autoagressivos, automutilação, por exemplo. Você vê alguém se cortando, alguém que não tem amor próprio, se autoagride, né? Essa pessoa precisa ficar de olho nela. Abuso de dependência química, muita gente morre por overdose, exagero de drogas, né? Abuso sexual na infância, isso aqui é traumatizante. E comportamento impulsivo, que a gente até viu no suicídio. Qual o nome do suicídio, galera? Pessoal. A gente até viu que esse impulsivo pode dar gás para a pessoa, né? E algumas pessoas, gente, tem um mito que é falado assim, cão que late não morde. Isso não se encaixa no suicídio, tá? Porque normalmente as pessoas falam que as pessoas que se programam ou que estão com essa mente assim, elas chegam a falar sim. E algumas dessas falas são, eu não gostaria, não, na verdade eu gostaria de sumir, eu não aguento mais viver, eu não tenho mais esperança, nada faz sentido, sinto uma dor que não passa, eu sou um fardo, o mundo estaria melhor se eu não estivesse aqui. Gente, a pessoa começa a falar isso, às vezes as pessoas ignoram o que ela está falando.
Mas outros dados também mostram que 80% das pessoas falavam. Tem pessoas que não chegam a falar, tem pessoas que programam o suicídio, tem pessoas que não costumam falar. Acontece, mas 80% das pessoas falam, elas dão sinais de que elas não estão satisfeitas em viver e que elas querem acabar com isso o mais rápido possível. E agora a gente vai rapidinho para sintomas. Os sintomas costumam ser desesperança, desalento, tristeza em relação à vida, falta de cuidado próprio, isolamento social, ausência de prazer em qualquer tipo de atividade. Então, você vê aqui, ó, falta de cuidado próprio, que eu até falei, automutilação, também pode se encaixar nesse falta de cuidado próprio, mas mais à frente a gente vai ver um pouquinho sobre isso também. Automutilação. Automutilação, a pessoa produz sofrimento nela mesma, né? Situação de vida em que a pessoa se encontra, essa situação de vida que a pessoa se encontra, o Suelder falou basicamente o que é. Normalmente, se a pessoa está com uma crise econômica, ou ela está com um relacionamento que está angustiando ela, está oprimindo ela, ou alguma coisa nesse sentido, é uma situação, é um momento, né, que a pessoa está vivendo e ela se angustia. Pessoas idosas e solitárias. Gente, o idoso, por ser idoso, já tende a ter menos atividade na vida, a ficar mais isolado, ficar em casa. E a gente sabe que a gente não ter atividades, não ter ocupação na mente, isso pode gerar na gente angústia, pode gerar depressão, isso pode levar ao suicídio. Então, se você conhece algum idoso que precisa de uma atenção a mais, se atente a ele também. LGBTQIA+. As pessoas LGBT, normalmente, elas já vêm com uma carga de rejeição, com uma carga, assim, de ser rejeitado mesmo. E aí, nós como igreja, por exemplo, a gente tem que concordar com as atitudes da pessoa? Não, porque é o que a palavra de Deus diz, não é para a gente concordar com as atitudes, mas a gente deve rejeitar essa pessoa? De maneira alguma, gente. Jesus Cristo deu a vida dele por mim, deu pelo LGBT também, e ele é amado, assim como eu sou também. Então, a gente precisa acolher essas pessoas, ao invés de julgá-las. A gente não tem que concordar com as atitudes, igual eu disse, mas a gente não pode rejeitar essas pessoas que já vêm de um quadro de rejeição, muitas vezes, né? E pessoas vítimas de violência. Essa vítima de violência pode ser violência física, violência psicológica, violência sexual. Tudo isso pode englobar nesses sintomas aí. E aí a gente vai rapidinho para as causas. Olha só que interessante, esse já não tem no... Esses estudos que eu falei, os sintomas, alguns vocês vão encontrar na revista, essas causas aí já não tem, que são causas diretas e indiretas. As causas diretas estão ligadas a transtornos, alguma coisa assim, indiretas a negligência. Olha que interessante, vou falar primeiro sobre causas diretas. Depressão. A depressão, gente, não sei se vocês já leram, mas tem um livro que chama Raízes da Depressão, e ele é ótimo, eu indico para todo mundo, do pastor Marcos Cotti. E ele fala sobre 3 possíveis causas de depressão, que é a biológica, a psicológica e a espiritual. A biológica pode ser porque a pessoa está se alimentando mal, pode ser porque ela não está tendo uma boa noite de sono, o sono está desregulado, tudo isso que é relativo a essas questões. Já a depressão psicológica, por exemplo, o mal do século, né? Depressão e ansiedade, a ansiedade pode levar à depressão. Então, esse seria um mal psicológico. E o espiritual é decorrente de algum pecado. Por exemplo, nesse mesmo livro, ele relata de um homem que vivia 9 anos de depressão porque ele ajudou a fazer o aborto do filho dele. E aí, na hora... Deixa eu ver se tem criança aqui, não. Na hora que ele pegou, o feto estava ainda mexendo. E eles tinham que enterrar, tinham que fazer alguma coisa com aquele feto.
E aí ele ficou 9 anos com depressão decorrente a um pecado. A gente não pode ignorar, gente, por favor, a gente não pode ignorar o fato da depressão ser real uma doença. Tem gente que chega a falar que depressão é demônio. Gente, não, a depressão é uma doença real, ela tem que ser tratada. Deus que levantou os psicólogos, né, Silvinha? Os psicólogos, os psiquiatras, os médicos para nos ajudar em tudo isso. Então, a gente não pode ignorar os tratamentos, né? E aí, esses problemas amorosos familiares pode ser algum conflito, por exemplo, briga frequente, a pessoa não tem condições de se expressar, ninguém deixa ela se expressar. E ela começa a se sentir oprimido, angustiado. Aí o uso de drogas, que eu até falei, o uso exacerbado de drogas, traumas emocionais, que eu falei da violência psicológica, violência sexual, tudo isso pode ser um trauma emocional e pode ser uma causa direta para o suicídio. E o diagnóstico de doença. Uma doença grave, quem sabe, uma pessoa foi diagnosticada com câncer. Quem sabe como vai ficar o emocional dessa pessoa? Então, a gente tem que se atentar a essas pessoas, né? E a causa indireta é o que normalmente a gente não costuma falar. Causa indireta é negligência, falta de autocuidado e abandono do tratamento. Exemplo, uma pessoa tem diabetes. O diabetes tem que tomar insulina, né? Insulina. 4 vezes por dia? 4 vezes por dia o diabético tem que tomar insulina. Aí ele pensa assim, eu não vou mais tomar insulina. Ou então eu vou continuar comendo doce, gordura. Isso é um suicídio por causas indiretas. A pessoa sabe que aquilo vai ser prejudicial para ela, que aquilo pode levar ela à morte, mas ela continua praticando. E isso se dá a vários tratamentos, né, médicos. Isso é suicídio por causas indiretas. Peraí, Varão, peraí. Deixa eu levar o microfone para você. Tan, 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 tan. Então, irmãos, eu descobri que eu sou diabético esse ano, né? Mas eu pensei assim, não, só tomando insulina vai estar tudo bem. E aí, conversando com a Raquel, falou assim, Suelo, aquela pessoa que é diabética e ela não muda a sua dieta, ela está promovendo o seu suicídio. Aquilo me chamou tão atenção, sabe quando você leva um tapa na cara? Eu falei, peraí, eu quero morrer? Não. Né? Basta somente tomar insulina? Não, eu tenho que mudar a minha dieta. Né? Então, levei um tapa na cara da Raquel e mudei. Michele, quer falar? A Michele dá a voz bonita. Obrigada. Tem quem acha feio. Eu acho bonita. Eu só queria dar um exemplo sobre o suicídio, a causa, né? Que às vezes a família não percebe. Recentemente eu trabalhei com uma menina aqui em Caratinga, ela não é daqui, e ela é uma menina muito fechada, muito na dela, e um dia eu entrei dentro do banheiro, ela estava dando uma crise de ansiedade, e eu abracei ela, fui conversar com ela e fui entender o que estava acontecendo. E ela foi me contar a causa da depressão dela. Ela tinha uma prima, quando ela tinha 5 anos, e a prima também tinha 5 anos. Essa prima faleceu por um problema de saúde repentino. E ela ficou muito triste. Só que o que acontecia? Quando a família dela via ela, lembrava da menina. E todo mundo depositava nela a carga da morte da menina. Então, às vezes, ninguém queria ver ela para não lembrar da menina, enfim. E ela cresceu com muitos transtornos. Depois os pais separaram, e aí teve toda uma questão. Só que ela tentou suicidar 1 milhão de vezes. Ela falou comigo que ela já perdeu as contas. Só que Deus nunca permitiu, né, que essa tentativa desse certo. E ela já tentou em igreja evangélica, só que eu penso que, fora a causa emocional, o diabo é muito astuto. Então, eu falava com ela assim, Larissa, vão na igreja comigo? Não vou, eu não aguento zoeira. Mas ela não vai achar uma igreja que não tenha 100% de zoeira. Por mais que seja uma igreja mais tranquila, vai ter o som do microfone, alguém vai orar mais alto, e ela não conseguia ir. Infelizmente,
Por causa da depressão, ela não deu continuidade no trabalho, ela saiu do trabalho. Hoje, eu não tenho muito contato com ela mais, então eu nem sei como ela está. Mas olha como que a família, sem perceber, foi responsável pela depressão dela, e a mãe dela não acredita que ela é capaz de suicidar. Quando ela trabalhava aqui, teve um dia que ela comentou com a gente que ela estava desesperada, e nós ficamos desesperados porque ela morava sozinha. Ligamos para a mãe dela e tudo. A mãe dela demorou 15 dias para vir aqui e falou que não precisava da gente preocupar, porque ela só fala, mas ela não faz. Então, entra na questão da pessoa não acreditar. Uma hora ela pode conseguir. E ela tenta mesmo, ela contava para a gente as formas. Então, eu acho assim, a família precisa se atentar, precisa se doer pelo outro. Às vezes, a pessoa nunca teve um histórico de depressão. O meu cunhado, por exemplo, depois que ele adoeceu, ele tem episódio de depressão. E é proveniente da doença que ele teve. E a gente tem que ter paciência. A minha irmã se desdobra para ter paciência com ele num episódio de crise de depressão. Agora, se é uma pessoa que não tem amor, que não tem compaixão, ela vai isolar mais ainda o outro. E aí a pessoa, gente, quando ela fala, ela tem coragem para fazer. Foi até o que eu disse aqui, né? A pessoa chega a falar, e aí às vezes as pessoas não acreditam, né? Ô, gente, rapidinho. Eu apresentei essa lição para o meu pai e para minha mãe antes, né? Para eu ver se estava tudo certo. Só que o meu pai, ele falava mais que... Aí, toda vez que ele levantava a mão para falar, eu falava assim, oi, senhor Enoque, o nome dele é Enoque. Aí, daqui a pouco ele levantava, eu vou ter que inventar outro nome. Pode falar, Bruno. Porque para fingir que eram pessoas diferentes, né? Que toda... Pode falar. Aqui para reforçar, né, o que foram dito ali sobre a negligência ou sobre o suicídio indireto. Tem o suicídio direto, que a pessoa vai com a arma, com cordas, com afogamento, com alguma coisa, veneno. Mas essa causa aí de, igual a Raquel falou, o Sueldo também comentou ali sobre o tratamento de uma coisa, quantas pessoas morrem por causa da bebida? Morreu porque ela bebeu a vida toda, não, ele suicidou devagarzinho a vida toda. Outros com, às vezes, o cigarro, acaba chegando nesse ponto. Lá, vizinho, ela falando aqui, né, eu estou lembrando aqui de um rapaz que mora na região ali, perto da minha mãe, não tem conhecimento com ele, porque eu saí de lá e ele é mais recente lá. Ele bebe o tempo inteiro. E qual a causa dele beber o tempo inteiro? Segundo a história, que ele foi chamado para jogar num time de futebol e a mãe dele não assinou, porque ele era de menor, e ele entrou nessa angústia e ele bebe o tempo inteiro. Qualquer hora que você passar, ele está tonto. Ele pega carona para vir para Santa Luzia, que é uns 3 quilômetros, aproximadamente uns 3 quilômetros, mais ou menos 2 quilômetros, e volta, e pega e volta. E o tempo todo tonto. Bebe o tempo inteiro. Então é isso aí. Obrigado. Obrigado pela participação do Sueldo, Michele, Enoque. E aí agora que a gente vai voltar lá no texto bíblico base, a gente vai correr um pouquinho, gente, porque o tempo está no limite, tá bom? Texto bíblico base, lá no inicinho da lição, para quem quiser abrir aí. Eu vou fazer um acompanhamento para vocês. A gente falou sobre suicídio por tradição, por honra, falou sobre o pessoal, que a pessoa entra em desespero, e falou sobre o sacrificial. E aí tem o texto bíblico básico, que é de 1 Samuel 31, 1 a 6. Aí, para quem não tem a lição, acompanha ali, fazendo favor. Diz assim, no versículo 1, entretanto, os filisteus pelejaram contra Israel, e tendo os homens de Israel fugido de diante dos filisteus, caíram feridos no monte de Gilboa. Aqui a gente vê que os homens de Israel, ou os homens de Saul, né, foram mortos pelos filisteus. Aí fala que eles caíram feridos, mas em outras traduções vai falar que eles caíram mortos no monte de Gilboa. Aí vamos para o versículo 2. Os filisteus apertaram com Saul e seus filhos e mataram a Jonatas e a Aminadab e a Malquizua, filhos de Saul. Os filisteus perseguiram a Saul e mataram a Jonatas, a Aminadab e a Malquizua, que são seus filhos. Ou seja, Saul perdeu os seus homens de guerra e Saul perdeu os seus 3 filhos. Então, Saul entra num estado de desestabilidade. Ele não
tem estabilidade mais. No 3º versículo, agravou-se a peleja contra Saul. Agravou-se a peleja contra Saul. Os flecheiros o avistaram e ele muito temeu. Nessa parte diz que Saul ficou com muito medo, né? Que ele viu os filisteus se aproximando dele. Aí no 4º versículo, então disse Saul ao seu escudeiro: arranca a sua espada, atravessa-me com ela, para que porventura não venham estes incircuncisos e me transpassem e escarneçam de mim. Aqui, ó. E escarneçam de mim. Ou seja, aqui Saul, ele vê a sua honra em jogo. Porque eu não quero que esse povo lá venha e me mata, porque depois eles vão debochar da minha cara. Basicamente isso que ele está falando. Então, Saul perde os homens, perde os filhos, está desestabilizado, com medo, e ainda com medo de perder a sua honra, que é algo muito importante, principalmente naquela época. Ainda no versículo 4, diz assim: porém, o seu escudeiro não quis, porque temia muito. Então, Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. Você vê que Saul não fez assim. Pegou a espada. Ele tomou a espada. Ali fala nitidamente que ele tomou a espada. E depois fala que ele se lançou. Ele não se colocou em cima da espada, ele se lançou. Tudo isso a gente vê uma atitude de desespero. Tem até um versículo que diz: lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade. Não é para você pegar e fazer assim. Aqui, Senhor, minha ansiedade. Não, a Bíblia fala para a gente lançar a ansiedade sobre o Senhor. É uma atitude que requer um movimento, que requer um esforço, né? E depois a gente vai para o versículo 5. Vendo, pois, que o escudeiro de Saul já era morto, também ele se lançou sobre a espada e morreu. Espera só um minuto. E morreu. Então a gente vê que logo após Saul suicidar, o escudeiro também foi lá e suicidou. Morreu, pois, Saul, seus 3 filhos, o seu escudeiro e também todos os seus homens foram mortos naquele dia. Ou seja, a gente pode ver que Saul teve um suicídio pessoal. Foi um desespero do momento, ele acabou suicidando. Já o seu escudeiro foi um suicídio convencional, por honra. Eu, às vezes, costumo acreditar que ele também pode ter suicidado por... Nossa, eles vão achar que foi eu que matei Saul, e depois eu vou ter as consequências disso. Mas aí fica no ar, vamos dizer assim, né? Gente, o tempo está correndo, então vou passar bem rápido por essa parte, porque a gente até falou um pouco, a Michele comentou um pouco, sobre a prevenção. É importante a gente ouvir, acolher, ficar atento, ajuda psicológica, tratamento e rede de apoio. A gente tem que ouvir os sinais que a pessoa emite para a gente, nas falas, no comportamento, ficar atento a essas pessoas. A ajuda psicológica foi o que eu disse, que Deus levantou os psicólogos, os psiquiatras também. Então, a pessoa é bom se dispor a um tratamento, né? E essa rede de apoio seria, assim, amigos, família, tudo isso é importante. Relacionamentos saudáveis são importantes para a sustentação da pessoa. Também a gente tem um site que você liga, se digitar lá suicídio, já aparece aqui, 188, a pessoa liga, é um acesso 24 horas, porque na hora do desespero, a pessoa precisa de 5 segundos ali para ter uma conversa com alguém e desistir do ato suicida. E tem o Setembro Amarelo. Para quem não sabe, eu estou muito feliz de não estar falando em setembro sobre suicídio, porque a gente tende a ter uma massa de fala sobre suicídio em setembro e depois esquece. Tem até uma fala que diz assim: vamos setembrar o ano inteiro, porque vamos falar de suicídio, é um tabu, mas é necessário falar. E na lição está escrito também, ó, que o Setembro Amarelo foi um rapaz que se chamava Mike. Ele tirou sua própria vida dirigindo o Cadillac. Um Cadillac é um carro mais ou menos assim, 68. E aí, no seu funeral, seus amigos distribuíram fitas amarelas. Seus pais iniciaram, a partir daí, uma campanha de prevenção ao suicídio. Para quem não sabia a história do Setembro Amarelo, é por causa do menino que tentou suicídio no Cadillac. Tentou não, ele conseguiu. E conclusão, gente.
Conclusão. Gente, eu amo esse versículo. Diz assim, para a gente concluir. Fica em Salmo 139, 13 e 16. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Suas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram criados e escritos no seu livro antes de qualquer deles existir. A gente sabe que existe o suicídio por causas espirituais também, gente. No quesito, assim, que existem demônios mesmo que atuam, fazendo com que as pessoas se suicidam, e tem todas essas questões também, tá? Eu só queria falar isso antes de concluir também, porque eu não cheguei a falar. Mas aí, li o versículo, tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste. Muitas vezes as pessoas se suicidam por não se sentirem importantes, por se sentirem inválidas também. Só que esse versículo diz, tu me teceste. Eu não sei se vocês sabem o trabalho de um tecelão, mas eles têm, hoje em dia tem máquinas que fazem sozinho. Mas antes tinha um aparato de madeira assim, que ficam várias linhas, e aí eles vão costurando as linhas entre linhas. E também tem um passarinho que se chama tecelão. O ninho dele é a coisa mais linda assim, porque normalmente os passarinhos, o galho da árvore está aqui, e eles fazem o ninho em cima assim. Já esse tecelão, ele faz o ninho pendurado. Ele é muito bem trabalhado. Ou seja, Jesus teceu todos nós aqui no ventre das nossas mães. Ele fez a gente assim, camada por camada, veia por veia. Entendeu? O quanto você é importante, tanto que Deus trabalhou em você para te fazer, tu me teceste muito bem. A gente foi tecido por Deus, a gente foi pensado, a gente foi planejado. Por mais que sua mãe ou seu pai, ou seja, quem for, não pensou em você, Deus pensou. Deus pensou, Deus te teceu muito bem, Ele te criou muito bem. E aí eu só gostaria que o Marcos mesmo lesse aí a conclusão. O suicídio é a solução para aqueles que querem anular a culpa e fugir dos problemas da solidão, da dor física e da tristeza. É uma espécie de solução extremada para os problemas da vida. Quem não está preparado para viver, também não está preparado para morrer. Usando a figura do ladrão para contrapor a sua missão à de Satanás, Jesus diz, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A vida é o nosso maior tesouro. Devemos cuidar dela como todo esmero. Então, gente, Jesus veio para que a gente tenha vida e vida em abundância. E vários versículos falam assim, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a água viva, pão da vida. Então, Jesus ele veio para que a gente tenha vida. Igual o Joabe disse, o suicídio é totalmente antinatural e Deus quer que tenhamos vida, Ele quer promover vida em nós. Então, você que está aqui nessa manhã, não conheço o coração de ninguém aqui, mas que você está passando por uma situação difícil, uma situação de desespero, Jesus quer promover vida em você, Ele está atento a você, Ele está preocupado em te ouvir, e nós precisamos nos atentar às pessoas, ouvir as pessoas, o que elas têm para falar e ficar atentos ao comportamento também. E, fim, é isso. O louvor pode subir. Então, eu já fico aqui. Amém. Boa palavra, né? Glória a Deus. Nós iremos cantar a mesma canção, né? Os irmãos podem ficar sentados.